A mãe dele chegou, trouxe ele pra fazer um corte visagista, né? E aí eu comecei a conversar com ele, só que eu percebi que ele era muito introvertido, ele não queria falar muito, sabe? Aí eu cheguei na mãe dele e falei, e eu percebi que o que ele quer é ficar ali na dele, retraído, tranquilo. Lá no salão ele falou, não, Lucas, ele é um menino muito extrovertido, só que ele perdeu o pai dele há 3 meses. E aí depois desse dia ele ficou trancado dentro do quarto. Não queria mais sair, não queria mais fazer nada. Aí eu comecei, dessa daí eu já comecei a conversar com ele, interagir com ele sobre coisas que ele gosta, né? E o que foi mais legal foi assim, depois que eu fiz o corte nele, o pessoal notou que ele tava mais expressivo, mais pra cima. Ou seja, aquele menino que tava com depressão, ele passou a ter vida de novo. Passou a ter vida de novo. Depois de um corte, né? Sim. De acordo com a imagem que ele era, né? E eu acredito que Deus me colocou nessa profissão por um propósito, que é ajudar as pessoas. Independente se é visual, né? Ou até em conhecimento. Porque hoje em dia eu falo que eu tenho o dom de ensinar. Você tinha a visão, Sim. Você tinha um sonho, mas ainda não tinha recurso para montar. Não tinha recurso. Mas o melhor de tudo disso aí, Josivan, sabe o que era? É porque, assim, dessas 3 escolas, tem uma que é a mais conceituada de São Paulo. Eu sabia que não ia ter condição pra isso, pra pagar esse curso. Só que as coisas, acho que foi indo tão mais pra frente, que chegou uma hora que eu não entrei lá como aluno nessa escola que eu queria estudar. Um dia eu entrei como professor, mas Deus foi tão bom comigo, ele me colocou numa posição de professor dentro dessa escola que um dia eu não tinha condição de estar lá. Ele é visagista, mentor, empreendedor, especializado em desenvolver pessoas por meio da sua imagem pessoal. Ajuda os seus clientes a revelar sua essência, fortalecer sua presença e potencializar resultado por meio da comunicação visual e do posicionamento estratégico. O bate-papo de hoje é com Lucas Icibais. Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um super episódio do nosso podcast. Como você virou o jogo. E vocês viram na introdução, nosso podcast hoje está um bate-papo maravilhoso. Daqui a pouco a gente vai falar com o nosso convidado, tá bom? Pessoal, a minha produção passou para mim que 68% das pessoas que estão acessando o nosso canal não estão se inscrevendo. Então, eu queria que você visse se você é inscrito. Se não, se inscreva nesse canal, porque a gente fica muito mais motivado a trazer conteúdo, a trazer histórias de superação. Talvez para você não custe nada, mas para nós é importante. Então, vai lá, se inscreve nesse canal e se gostar, deixa um comentário, espalha nas tuas redes sociais para que a gente possa também levar esse conteúdo para outras pessoas. Bom, produção, roda a vinheta. Bom, pessoal, eu conheço esse meu amigo, uma pessoa que tem um coração imenso. A gente vai bater um papo com ele agora. E a gente vai falar sobre visagismo, vamos falar sobre imagem. Para ele cortar, não é só... Cortar o cabelo não é só um momento. É se especializar também na imagem da pessoa. Como é que a pessoa está vivendo no dia a dia. Então, sem mais delongas, vamos lá. O nosso Lucas. Meu amigo. Valeu, muito obrigado, viu? Que isso, prazer é todo meu estar aqui, né, juntamente com você. Eu fiquei muito feliz, pra falar a verdade, quando você me deu esse convite, né, de estar aqui com você, participando disso tudo. Eu achei bem interessante até a forma como você trouxe para mim, né? Como você trouxe o tema, né? Como você fez para virar o jogo. Né? Isso eu acho que é uma das coisas mais importantes para a nossa vida, né? Nossa vida tanto profissional como pessoal, é entender o porquê das coisas. Né? E eu acredito que hoje aqui vai agregar muito para muitas pessoas. Com certeza, sem dúvida, meu amigo. Então, como o nosso podcast é como você virou o jogo, e o que trouxe você até aqui? Como foi a sua virada de jogo? Qual o momento que veio esse insight na sua mente de não só cortar cabelo, você não só corta cabelo. Não só corta cabelo. Não só faz barba, né? Exatamente. Mas aí a gente vai falar no finalzinho sobre isso também. Sim. Mas qual foi o momento que você disse, a partir de agora eu vou cuidar da imagem do homem, eu vou cuidar da barba do homem, do cabelo do homem? Para começar a falar desse assunto, eu tenho que voltar um pouquinho lá atrás, né? Como a gente tinha conversado, na cadeira eu costumo falar que o nosso podcast começa na cadeira, né? Da barbearia. E como a gente tinha conversado um pouco antes, foi quando eu comecei a trabalhar, tava mexendo com carpintaria, telhados, né? Meu primeiro emprego foi esse, pra falar a verdade, na adolescência ainda, tá? Eu comecei a cortar cabelo de amigos, em casa primeiro. Minha mãe já era cabeleireira, ela fez um curso de cabeleireira, mas não exerceu a profissão por causa que ela descobriu que tinha
que tinha alergia às químicas e tal. E os equipamentos, um belo dia em casa, os equipamentos dela estavam lá na bancada e esse meu colega viu esses equipamentos e pediu para mim cortar o cabelo dele. Eu sem noção nenhuma, tal, fui lá e cortei o cabelo dele. Na época tava a moda do moicano, não sei se você lembra ainda. E foi interessante, porque acho que dali começou o start mesmo de querer cuidar das pessoas, sabe? Tipo, de querer saber que você pode, através da imagem, através do corte, trazer algo especial para a pessoa. Porque no caso dele, ele cortava o cabelo porque era muito difícil ele ter condições de cortar cabelo semanalmente, como antigamente a gente fazia. Né? E uma das alternativas dele eu vou cortar o cabelo com o Lucas, na época a gente chamava de Japa, né? E depois eu vou acertando lá na barbearia, né? Então o começo foi esse aí. Só que o mais interessante de tudo que eu gosto de falar é justamente isso, porque assim, naquele momento que eu comecei a cortar o cabelo dele, eu sentia a necessidade de aprender o porquê de cada corte que eu fazia. Entendeu? E aí o que eu fazia? Eu ia no salão, na barbearia onde eu já frequentava, já cortava o cabelo e chegava lá, tinha fila de espera. Né? Não é que nem hoje que tinha agendamento, nem nada. Antigamente o corte, você chegava na barbearia e tinha 10 pessoas na sua frente. Você deixava seu nome escrito no caderninho ali, ia embora para casa e depois voltava dentro do tempo que o barbeiro estipulou. 3 horas, daqui 3 horas você volta. Né? E aí foi quando eu comecei a falar, não vou para casa, vou ficar na barbearia estudando o corte, vou analisar, vou ver como é que ele faz, e aí eu volto para casa e quando esse meu colega for lá de novo, eu executo o que eu aprendi lá olhando lá na barbearia. Então começou daí. Só que um momento ali da vida eu falei, não, cara, eu preciso trabalhar mesmo, né? Que até então eu não ganhava dinheiro com isso, eu só cortava pela amizade mesmo, né? E aí eu fui trabalhar, mas aí eu trabalhei em outra área, né? Que foi carpintaria. Comecei em madeireira. Lá eu conheci carpinteiros, aí comecei a trabalhar com carpintaria de ajudante, né? E lá fui crescendo. Até o momento que eu já tá pegando trabalho por conta mesmo, né? Eu sempre gostei de me aprofundar muito no assunto que eu tava exercendo, né? E aí eu aprendi, desde a parte estrutural de um telhado, da carpintaria, questão de madeiramento, tudo isso aí eu sei hoje em dia, graças a Deus. E foi daí. E um belo dia em cima do telhado... Então, aquele sonho, ele estava vivo ali dentro de você, de trabalhar exatamente na imagem do homem, sim, de trabalhar na barba do homem, ou seja, você estava trabalhando ali no telhado, mas você não esqueceu daquele amor que você tinha para cuidar das pessoas. Sim, exatamente. E aí um belo dia eu estava em cima do telhado, né? É até interessante essa história, porque assim, eu tava em cima do telhado, um sol, quem trabalha com obra, carpintaria, vai se identificar muito com isso. Você embaixo de um sol de, 35 graus ali, né, fritando, e aí eu olhei pro outro lado da rua e tinha uns colegas meus, né, que já eram barbeiros, trabalhando, né, eu falei, poxa, o cara trabalha na sombra ali de boa e tal, e eu já tinha caído do telhado 2 vezes, né, pessoal que me conhece aí, da família mesmo, já sabe, né? E minha esposa estava grávida do meu primeiro filho na época. Eu falei, não, tá na hora de repensar isso aí, né? Acho que eu vou voltar porque eu era antes, né? Porque eu tava começando a exercer. Só precisava de um treinamento. E aí em cima do telhado, passou um amigo, né? Eu conversando com ele, ele falou, não, tô vindo eu tava procurando curso de barbeiro, porque eu quero fazer curso de barbeiro. Aí eu falei, cara, eu tava pensando nisso agora. Eu costumo falar que minha virada de chave, Josivan, eu acho que foi muito independente do que as pessoas acreditam. Né? Mas eu sou cristão e eu acredito muito nessas questões, sabe? Religiosa. E tudo na minha vida foi se moldando dentro disso. Hoje em dia eu paro para analisar a minha vida, desde o meu casamento, como eu conheci minha esposa. A minha história se baseia tudo dentro dessa questão religiosa mesmo. Né? Certo? E eu acredito que Deus me colocou nessa profissão por um propósito, que é ajudar as pessoas. Certo? Independente se é visual, né? Com aparência, ou até em conhecimento. Porque hoje em dia eu falo que eu tenho o dom de ensinar. Se dependesse de mim, eu falasse assim, Lucas, se fosse hoje, o que você queria ser? Totalmente, 100% professor. Que legal.
entendeu? E eu acho que vem muito disso, né? E nessa época, Deus colocou esse rapaz à minha frente lá e falou pra mim que tava procurando um curso, buscando um curso de barbeiro, e eu falei, cara, eu vou ir também. Eu senti esse desejo no coração de ir atrás desse curso também. Aí eu falei, cara, que hora você vai amanhã? Aí ele falou, 3 horas da tarde eu tô indo lá. Eu falei, beleza, eu vou com você. Aí eu fui com ele. A gente rodou, passou em 3 escolas diferentes, né? Só que pelas condições da época também, a gente acabou optando em ir na mais barata, né? Na mais tranquila, mas para o básico tava bom para mim, né? Aí a gente foi lá, fez o curso, né? Concluiu o curso depois de 6 meses. O curso era de 6 meses. Mas o melhor de tudo disso aí, Josivan, sabe o que era? É porque, assim, dessas 3 escolas, tem uma que é a mais conceituada, assim, de São Paulo. Era, né? Já foi. Mas na época era a mais conceituada de São Paulo. Só que também era mais cara. E eu sabia que não tinha condição para isso. Eu sabia que não ia ter condição para isso, para pagar esse curso. Mas um dia eu falei para mim mesmo, sabe? Eu falei, um dia eu vou estudar nessa escola. Vou fazer o curso nessa escola aí e me certificar num lugar de nome, né? E aí eu trabalhei, né? Fui trabalhando com esse pensamento, né? Tentando. Aí eu sempre falava, não, um dia eu vou ir. Só que as coisas acho que foi indo tão mais pra frente que chegou uma hora que eu não entrei lá como aluno nessa escola que eu queria estudar. Um dia eu entrei como professor. Detalhe, essa escola só contratava professores que já tinham concluído o curso lá dentro. Mas Deus foi tão bom comigo que ele me colocou numa posição de professor dentro dessa escola que um dia eu não tinha condição de estar lá estudando. Eu cheguei até a postar isso um certo dia. Postei falando sobre. Porque, cara, eu acredito muito nisso, sabe? É muito na lei do retorno também, né? Sim. Muito na lei do retorno. Dependendo do que você planta, você que vai colher, né? E, cara, eu sempre busquei plantar muitas coisas boas, não só na minha vida, na vida da minha família, mas na vida das pessoas também. Contribuir o máximo que eu pudesse para elas se sentirem bem também ao meu lado, sabe? Isso. Lucas, desculpa cortar você. Sim. E o comecinho ali, como foi? A primeira barbearia, né? Pra montar. Tá. A primeira barbearia. Depois que eu concluí o curso, aí já continua. Depois que eu concluí o curso de barbeiro, eu fiquei nessa luta, né? Eu falei, e agora? Como é que eu vou trabalhar e exercer essa profissão? Porque eu acredito muito nessa questão da prática, né? Não adianta você só estudar. Não é só você ler um PDF ou estudar um livro que você já é detentor do conhecimento, né? Você tem a informação, né? Mas o conhecimento mesmo vem na prática, quando você pratica. E eu fiquei nessa. Falei, e agora? O que eu faço? Trabalhando no telhado, não tinha como eu abrir uma barbearia logo de cara, né? Porque eu falei, poxa, eu tenho minhas contas para pagar. Não, né? Como isso é importante? Não perde o raciocínio. Olha que bacana, pessoal. Porque assim, você tinha a visão, Sim. você tinha um sonho e o desejo, mas ainda não tinha recurso para montar. Não tinha recurso. Mas mesmo assim, aquilo estava ardendo dentro Tava ardendo de no você. coração. Ardendo no coração. Para continuar. E eu continuei. Continuei, independente, né, de influência externa, porque se eu fosse ouvir pessoas próximas a mim, eu não estaria aqui hoje, né, não estaria fazendo o que eu faço hoje, né, que é ajudar as pessoas através da imagem, né? E, cara, foi isso. Aluguei, na verdade, no começo, eu busquei alugar um salão, né? Só que não tinha, como eu disse, não tinha condição para isso. Aí minha alternativa foi, vou falar com os colegas meus para ver se eles me dão uma oportunidade de trabalho dentro das barbearias. Eu já tinha concluído o curso, só que naquela época o certificado ele vinha depois de 30 dias. Sim. Então era um pouquinho mais complicado para começar a atuar na área. E aí eu fui atrás desses meus colegas na época para me ajudarem, né? E eu pedi oportunidade nessa barbearia, esse colega meu. E aí ele falou assim, Lucas, eu tenho um sócio, né? E eu preciso conversar com ele antes de te dar uma oportunidade aqui dentro.
Ah, tudo bem. Beleza. Aí eu passei no outro dia de manhã, ele me chamou. Aí ele falou, ó, vou falar da mesma forma que ele falou pra mim. Ele falou, ó, evita ficar colocando profissionais iniciantes aqui dentro da barbearia, que senão vai queimar o ponto. Aí eu, nessa hora, eu já baixei a cabeça, falei obrigado, agradeci e tudo mais. Falei, entendi, né, o que ele quis dizer. Mas subi. Guarda esse seu raciocínio. Sim. Fica à vontade para tomar uma água aí. Uhum. Porque assim, você tinha um sonho, você tinha a visão, o desejo ardente de ajudar as pessoas, não só cortar cabelo nem fazer barba. Porém, você dá de cara ali com o seu primeiro não, e foi difícil, né? Cara, foi difícil, mas é que nem eu falei, o desejo ardia mais forte, né? Tava mais forte, eu subi a rua de casa, né? A barbearia era na rua de casa. Subi, passei na casa da minha mãe. Aí lá conversando com meus pais e tal, eu falei pra ele, agora eu preciso de comprar os móveis pra mim montar uma barbearia pra mim, porque ninguém vai dar oportunidade. Ninguém dá oportunidade pra iniciante. Hoje em dia, né, o pessoal tem uma consciência um pouco diferente de antigamente, né? Hoje em dia mudou muito. E até busco isso, ensinar isso dentro das escolas, né? Quando eu dou aula, dou palestra, eu ensino muito dessas questões de poder ajudar quem tá começando, dar uma oportunidade, estender a mão ali, porque eu acho importante, sabe? E aí, nessa história aí, cheguei na casa dos meus pais, com esse pensamento de montar uma barbearia mesmo, né? E aí eu falei com meu pai se ele me emprestava um dinheiro para poder eu comprar meus primeiros móveis ali, minha primeira cadeira, minha primeira bancada, espelho, né? Aí meu pai falou, não, tudo bem, se arrumar aí algum lugar, você me fala. Aí eu desci, né? Eu lembro que tava um tempo chuvoso. São coisas assim que, sabe, Josivan, que fica muito gravada na memória, como se fossem imagens, assim, sabe? Que são muito importantes pra mim. E ao sair da casa do meu pai, tava um tempo chuvoso e na frente da casa dele tinha um muro e tinha um papel caído assim, né? Virado. E aí eu só consegui ler assim, cadeira. Só isso. Aí eu passei direto, só que depois, sabe aquele desejo de voltar? Falei, não, volta lá e olha lá, pode ser que seja uma cadeira de salão, né? Aí eu voltei e levantei o papel e tava escrito lá, vende-se uma cadeira de salão, seminova, com espelho e bancada. Eu falei, opa, é oportunidade. Peguei o WhatsApp que tava lá marcado e eu tava sem internet na hora. Aí eu subi pra casa, cheguei em casa, mandei o WhatsApp pra ela, uma mensagem. Aí ela me respondeu na hora, falou que tava em casa, se eu quisesse ir lá olhar. Aí na hora eu já desci. Na chuva mesmo, eu desci lá. Aí eu vi tudo bonitinho assim, a cadeira. Tinha até um lavatório. Tava tudo bonitinho, o salão assim inteiro. Essa mulher tava se desfazendo dessas coisas porque ela tinha arrumado um emprego, né? CLT, um emprego registrado. E aí ela resolveu desmanchar o salão dela e trabalhar com isso. Né? Que já era um emprego que ela estava esperando há muito tempo, né? Ela tinha feito a entrevista e estava esperando muito tempo a resposta. E aí chegou, ela não quis perder a oportunidade. Aí foi quando ela encostou as coisas dela, né? Os móveis. Luca, não perde o seu raciocínio, não. Cara, a gente vê na trajetória das pessoas bem-sucedidas, dos profissionais, que o começo é sempre assim, né? Pequeno. É um começo ali que, se você fosse olhar para aquilo ali, ninguém ia dar nada. Não ia dar nada. Uma cadeira que você viu ali, nem sabia se era cadeira mesmo de um salão, e acreditou no seu sonho, no seu projeto, na sua visão, mas valorizou o começo. Sim. E tem muita gente que está começando alguma coisa, está começando um projeto, ela não valoriza o começo. Ela despreza o começo. Porque a visão é linda, cara. Sim. Você tinha a visão onde você ia chegar. Mas o começo não é lindo assim. Então, aí você viu a cadeira. Aí eu falei, tava um preço acessível, um preço bom. Aí como era na frente da casa do meu pai, já subi direto. Falei com ele, pai, empresta esse dinheiro aí que eu preciso comprar essa cadeira. Aí ele, não, tô aí. Ele me emprestou esse dinheiro aí. Aí na mesma hora eu já levei a cadeira, levei espelho, bancada e falei pra ela, se tiver mais coisa, você guarda que eu vou vir buscar. Não agora, porque eu vou trabalhar primeiro, mas mês que vem eu tô aí. Aí eu comprei secador com ela, comprei bastante coisa, né? Aí foi quando... É que uma coisa que você fala sempre nos podcasts aí que eu vejo,
no seu podcast que a gente nunca cresce sozinho, né? Sempre depende de pessoas. E nesse dia eu dependi de uma pessoa para me ajudar também, né? Foi primeiro o meu pai, depois foi um colega, que hoje em dia ele é barbeiro também, né? E ele me ajudou a subir as coisas, que eu precisava de alguém para me ajudar a levar os móveis, né? Me ajudou a levar esses móveis até em casa. E aí, lá em casa, eu falei, deixa eu fazer um corte no seu cabelo, em forma de agradecimento. Aí eu fiz um corte nele, de cabelo nele. Né? Aí ele passando na rua, né, numa rua do bairro lá, aí uma moça, né, que já era cabeleireira lá, tava no salão, ela perguntou pra ele quem cortou o cabelo dele. Aí ele falou, foi o Lucas. Aí ela falou, passa meu contato pra ele e fala pra ele entrar em contato comigo, porque assim, eu tô precisando de gente pra fazer cortes masculinos aqui no salão, que ela só atendia feminino, ela não gostava de atender masculino. E aí eu mandei mensagem pra ela pra entender como é que funcionava isso. Ela falou, não, a gente divide as despesas aqui e tudo mais, e aí a gente vê o que faz. Aí eu falei, tudo bem, vamos lá então. Aí levei os móveis pra lá, aí você vê, né, aí entra naquela questão de novo, né, do ajudar também, né, do querer ajudar as pessoas, né. Ele me ajudou a carregar os móveis, teve a retribuição, certo? Dessa retribuição eu já tive outra retribuição, que era o quê? Uma necessidade que eu tinha, que era cortar em um estabelecimento, né, atender em um lugar profissional. E eu não tinha isso, né? E aí, através dessa troca, né, eu tive a oportunidade de estar dentro de um salão. Foi a primeira vez que eu entrei dentro de um salão para cortar. É isso, ninguém chega a algum lugar sozinho, cara. Não chega. A gente precisa das pessoas. Precisa. Agora, tem algo importante que a gente tava falando nos bastidores. Daqueles... Mas não, né? Você tinha um colega que você queria cortar o cabelo dele, mas ele resistiu. Ah, sim, verdade, é. Isso aí foi quando eu tinha terminado o curso, né? Aí tem aquele período de 30 dias para receber o diploma. Sim. De conclusão. E eu já tava nesse salão, trabalhando. E aí ele foi visitar, passou na frente, e eu conversei com ele, falei, deixa eu não falar o nome dele pra não expor, mas ele falou, deixa eu cortar seu cabelo, de graça, né, deixa eu cortar seu cabelo de graça e tal, não precisa pagar nada não, só pra eu mostrar um pouco do meu trabalho, ver se você gosta. Aí ele olhou assim e falou, cara, quando você tiver com o diploma, aí eu deixo você cortar. Caramba, meu. Aí beleza, né, falei, tá bom, faz parte. Esses não faz parte no começo. Isso é importante para as pessoas que não estão nos assistindo, porque às vezes a pessoa está começando um empreendimento, tem um sonho, tem uma visão, como você tinha a visão e o sonho, mas às vezes as pessoas elas não estão preparadas para receber o não. E esses não que faz a pessoa parar, que faz a pessoa desistir, Sim. Que faz a pessoa falar, isso não é para mim. Eu não nasci para isso. Porque ela espera que alguém apoie ela e às vezes, antes de vir um apoio, vem os não. É isso mesmo. Aí você implorou para cortar o cabelo dele e disse só depois que... Aí ele disse que, só depois que tiver com o diploma, tudo mais e tal. Eu falei, não, tudo bem. Só que assim, eu não vou generalizar, tá? Teve colegas meus também que deixaram eu cortar, ainda fiz, né? Falaram pra mim na casa dele cortar o cabelo dele. E eu fui, tenho fotos até, né, desses amigos, eu cortando o cabelo deles. Eles iam lá, me ajudavam. Tem aquelas pessoas que apoiam, sim, mas também tem aquelas pessoas que você... É o que você mais acredita que vai te ajudar, é os que mais se afastam, assim, não quer te ajudar, não quer te ver crescer, de alguma forma, assim, não sei. Porque assim, qual que é o pensamento. Porque assim, Lucas, na jornada, cara, a gente tem que aprender que a gente vai caminhar para chegar ao sucesso que você quer, que cada um quer. Sucesso é diferente na cabeça de cada um, né? Eu falo isso. É subjetivo. Nessa jornada, você vai ter que aprender, ter um emocional equilibrado para aprender a lidar com o não e com o sim. E com sim. Não existe só o sim na vida. Não. É só sim. Não existe isso. Tem que ter um não também. Exatamente. E o não é o alicerce ali, cara. Sim. Se a pessoa entender
que a visão é dela, que o sonho é dela, não tem por que ela ficar parando diante dos não. Ela tem que continuar. E também não ficar com mágoa das pessoas, com raiva. Ela não me ajudou. Nada disso. Exatamente. Isso faz parte da trajetória de um vencedor. Faz parte do crescimento. Quanto era o corte naquela época, você lembra, cara? Acho que tava em média R$5 um corte. Que isso? Um corte de cabelo. E ele não cortou, né? Era de graça, né? Era de graça. Não, eu nem cobrei. Eu falei, cara, deixa eu fazer aí. Porque eu tenho muito disso, né? Quando eu tô em fase de aprendizado, quando eu aprendo algo novo, no começo eu tenho que colocar em prática para me aprender. E nessa prática eu não vou cobrar da pessoa, a não ser que gaste produto, né? Tem algum gasto assim, que vai me custar alguma coisa, eu cobro pelo menos o gasto, entendeu? Para me ajudar também. Mas eu sempre passo por essa fase, sabe? Eu tô em aprendizado. Ô, Josivan, eu tô aprendendo isso aqui agora. Tô aprendendo sobre visagismo. Cara, deixa eu fazer uma consultoria com você da sua imagem, pra gente entender um pouco sobre os temperamentos, seu temperamento, fazer um teste ali e tal, pra mim poder adequar uma imagem que faça sentido pra você. Porque o visagismo não é nada mais que isso. Então, vamos lá, Lucas. Você contou a sua história, parabéns, gostei muito. Aí, você abriu a sua barbearia, se tornou um profissional como barbeiro. Só que você queria algo a mais. Eu queria algo a mais. Né? Você queria algo a mais. Aí você estudou a imagem das pessoas, vamos falar do visagismo, né? Sim. Visagista, você Sim. hoje é profissional nessa área. Sim. Quando é que veio esse insight para você? Que falou, eu quero aprender mais, eu quero trabalhar na imagem do homem, na barba, mas também no corte. Eu não quero só cortar a barba, só cortar o cabelo. Eu quero fazer algo mais. Quando foi que esse desejo nasceu em você? Então, esse desejo nasceu depois que eu já estava... Por todo esse processo, é porque é bem longo, a minha história a trajetória é bem longa. Por mais que eu tenha, em comparação a outros profissionais, eu tenha 12 anos de profissão, que eu acho, assim, teoricamente ainda pouco, né, comparado aos meus colegas, mas, assim, eu tenho muita coisa, eu passei por muita coisa nessa trajetória que até hoje em dia eu fico analisando, sabe, de como tudo isso aconteceu e até onde eu posso chegar, sabe, desde com os nãos até com os sims. É tudo amadurecimento, eu acredito muito nisso. Na época, alguns nãos eu não soube lidar com isso, tá, mas depois a gente vai cicatrizando, né, aquela ferida vai cicatrizando e a gente leva com isso como um aprendizado, né. E hoje em dia eu tenho isso. E esse insight aí de querer entender mais sobre o ser humano, o comportamento humano, foi justamente antes da pandemia. Antes da pandemia, eu tava com a minha barbearia. Em 2018, eu abri uma barbearia com sócio. Uma barbearia que cara, era uma barbearia, você vê, sensacional. Quem é cliente da época vai entender, vai ver esse podcast. E eles vão lembrar e provavelmente eles vão comentar, porque até hoje eles comentam sobre essa barbearia. E nessa época eu já pensei, falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa que faça sentido com meus clientes. Sabe, preciso correr atrás de coisas além do corte. Porque eu acreditava que o corte estava muito padronizado, sabe? Tinha muita coisa assim, saía tendência, vai, Neymar com moicano. Aí vinha aquela multidão fazer moicano, né? Ronaldo fez aquele corte lembra do Ronaldo Fenômeno? Fez aquele cortezinho, topetezinho. Sim. Aí vem um monte de molecada querendo fazer também. Então tinha uma coisa muito padronizada, né? E eu falei, cara, tem que ter alguma coisa assim que agregue assim pra pessoa em si, pra ela mesma, sabe? Que faça sentido com ela, com o dia a dia dela. Com o dia a dia dela. Aí eu falei, preciso correr atrás disso aí. Só que nesse meio tempo aí que eu tava pensando, no que eu ia fazer pra agregar ainda mais no meu trabalho, eu achei o curso de prótese capilar. Né? Então eu investi o que eu tinha nesse curso de prótese capilar. Fiz o curso de prótese capilar, mas a sensação que eu tive foi que, cara, não é isso ainda que eu quero. Não é isso ainda que eu quero. Eu quero algo que fala diretamente com o cliente, sabe? E aí foi quando, trabalhando em Moema, eu já tinha fechado minha barbearia na pandemia. Após a pandemia, trabalhei em um salão em Moema, na região de Moema, e lá eu percebi que as pessoas elas tinham uma necessidade muito grande de fazer um corte que se adequasse ao momento de vida dela. Né? Elas chegavam, Lucas, eu quero um corte que faça sentido assim, com a minha imagem.
sabe? Com o meu rosto. Ou seja, o normal é a pessoa ir no barbeiro e falar assim, não é todo mundo que faz isso, mas o normal é a pessoa chegar até um barbeiro e falar o seguinte. Aí o barbeiro pergunta, como é que você quer? Aí o cliente responde, faz um corte aí, como você acha melhor. Ou seja, o cliente ele entrega a imagem dele para um barbeiro. A imagem dele para o barbeiro. No salão que você estava, os clientes queriam saber mais sobre a sua imagem. Sobre a sua imagem, exatamente. Só que assim, aí entra nessa questão que você falou. A maioria das pessoas realmente fazem isso. Sim. Elas falam assim, cara, faz um corte aí que fica legal com o meu rosto. Que você acha que fica bom com o meu rosto. Né? Só que é uma coisa que eu bato na tecla sempre. Gosto é subjetivo, né? Beleza, é subjetivo. Não tem como eu falar pra você assim, o Josivan, sei lá, essa caneca aqui é bonita. Entendeu? Pra você pode ser bonito, ou como também pode ser que não. Entendeu? E mesma coisa para pessoas, certo? Se eu fizer um corte pra você, você falar assim, Lucas, faz um corte que você acha legal pra mim. Cara, eu vou colocar um corte em você que eu acho... Eu vou colocar meu desejo de imagem em você, no caso. Só pra frisar também, Lucas, que os barbeiros não estão errados, porque a pessoa chega entregando a imagem dela pra ele, exatamente, ele vai executar, errado, né? Não estão errados. Dele. Vocês estão certos também. Entendeu? É muita questão da escolha, né? Sim. Eu escolhi por esse lado, né? Tentar entender sobre o cliente e adaptar o corte a ele, ao dia a dia dele. E os barbeiros, assim como eu fiz também há muito tempo, eu fiz isso, eu me baseei em cortes, né? Influências externas, né? No caso, fotos, jogador de futebol, modelos, para poder colocar no cliente, né? Eu meio que carimbava, né? Pegava um corte ali e carimbava no cliente. Pegava outro corte ali e carimbava no cliente. Você fazia isso também? Eu fazia isso também no começo. Antes de se tornar um profissional. Exatamente. Até eu entender que o visagismo, ele realmente pode transformar a imagem da pessoa. Todo mundo quer saber. O que é visagismo, cara? Explica, Lucas. O visagismo nada mais do que é que uma... A gente costuma falar que é uma arte. Sim. É uma arte para você trazer, né, para fora aquilo que a pessoa é internamente. É por isso que a gente tenta entender quem é a pessoa internamente. Qual que é o perfil comportamental dela, o temperamento dela, para que a gente possa alinhar a imagem dela mesmo, né? Um exemplo claro disso aí é assim, Josivan, imagina assim, tem uma pessoa que você conhece que ela é muito extrovertida. Ela é muito extrovertida, né? Essa pessoa, você pode reparar que ela sempre vai ter gostos. Os gostos dela vai ser muito parecido com pessoas desse perfil. Que é o quê? Você vai falar de corte e barba, por exemplo. Ela gosta de barba mais marcada, um degradê na barba, um corte com um topete mais elevado, por exemplo, um cabelo talvez desconectado. Essas pessoas eu considero pessoas artísticas, pessoas que gostam de estar sempre no centro das atenções, certo? Outra coisa também é uma pessoa mais introvertida. Pessoa mais introvertida, se você for para analisar, ela não gosta de chamar atenção. Ela é o oposto da pessoa mais extrovertida, certo? Ela gosta de ficar no cantinho dela, não gosta de estar em lugares muito movimentados, certo? O prazer dela, se quer ver uma pessoa dessa introvertida se sentir bem, é deixar ela sozinha fazer o trabalho dela. Entendeu? Então ela não gosta de chamar atenção. Cortes para esse tipo de pessoa geralmente são mais alinhados. São mais alinhados, mais organizadinhos, certo? Mais natural, para não chamar atenção. Esse tipo de pessoa gosta mais desse tipo de corte. Talvez uma roupa que não chame atenção também, neutra, entendeu? Uma camiseta mais neutra, uma calça ali também mais básica, entendeu? Então, esses são o tipo de pessoas que são mais introvertidas, certo? Então, é isso que eu tento entender. Eu analisando o cliente, eu vou tentar entender qual que é a necessidade dele para poder atender ele. Tem até uma frase que a... Vou falar o nome dela aqui porque eu gosto muito do trabalho dela, que ela é a minha mentora, que é a Cláudia Iafo. Ela é uma pessoa sensacional, assim, e uma das coisas que eu pude aprender com ela foi, e eu acho que foi que eu mais gostei, assim, dela, que foi a frase que ela fala, né, que é entender, a gente tem que entender para poder atender. Caramba, legal. Ou seja, vai tudo contra quando uma pessoa chega num salão e fala assim, vê um corte para mim. Se a pessoa fala isso pra mim, eu já falo pra ela, não, calma aí. Não é eu ver um corte pra você. Você que vai falar pra mim qual que é o melhor corte. Caramba, legal. Aí eu tento extrair isso da pessoa, fazendo perguntas-chave do visagismo. Sim. Né? Que é profissão, o que ela trabalha, qual que é o desejo de imagem, é profissional, é pessoal? Ela vai falar pra mim.
Se é pessoal, eu trabalho mais nessa questão. Quem é você, pessoal? Na sua família, no seu cotidiano, no seu dia a dia? Onde você tá mais casualmente, assim. Quem é você? Aí ele vai falar, sou mais extrovertido, sou mais isso, mais aquilo. A gente faz aquele testezinho de temperamento para entender mais a fundo quem é a pessoa. E tem um detalhe muito importante nisso. A maioria das pessoas que sentam na minha cadeira aqui, quando vão procurar visagismo mesmo, corte visagista, eu pergunto para elas, qual que é o seu desejo de imagem? Isso aqui é até uma informação importante para as pessoas, é um gatilho, né? Para as pessoas começarem a pensar um pouco mais nisso. Né? Porque eu pergunto, qual que é o seu desejo de imagem? E a pessoa não sabe. Quer dizer, ela para ali. Para. Ela fala, tipo, dá aquele pane assim e fala, não, nunca parei para pensar nisso. Caramba. Aí eu falo, tá vendo como que é... Aí dessa daí eu vou ajudando ela, né? Eu vou, não, entendo, tudo bem e tal. Vamos lá, aí eu começo a fazer perguntas, né? O que você faz? Ah, eu faço isso, isso, isso. No seu trabalho, você precisa transmitir ser uma pessoa mais séria, mais forte, uma pessoa mais descontraída. Aí ela vai falando pra mim. Aí eu passo por todas as etapas, né? Desde desejo de imagem, questão de temperamento, a análise de proporção da face da pessoa, do rosto, para entender quais que são os pontos críticos, coisas que ela gosta e ela não gosta na face. Então, pelo que eu entendi, Luca, as pessoas elas estão vivendo muito copiando, é isso? Ela copia muito e não sabe o que ela quer transmitir. Exatamente. E tem medo também de não ser aceita. Caramba. Tem medo de não ser aceito também, através da imagem. Porque assim, quando eu raspei o cabelo, né? Quando eu decidi raspar o cabelo, eu tinha esse medo também. Só que eu já trabalho com isso. E eu me entendo, né? Eu me entendo. E eu falei, cara, eu preciso lutar contra isso. Preciso lutar contra isso aí. E aí minha esposa já falava pra mim, não, raspa lá o cabelo e tal. Hoje em dia eu faço tratamento de terapia capilar também. Sim. Aí eu percebi, cara, isso aí vai ser importante até pra mim. Pra mim fazer os tratamentos de terapia capilar vai ser bom, né? Porque eu vou ter mais acesso ao couro cabeludo. E aí foi quando eu decidi raspar. Só que detalhe, tá? O meu insight maior pra raspar o cabelo foi quando eu tava dando aula, lá na escola que eu falei, né? Que tava dando aula. E uma senhora entrou com o cabelo assim, Chanel, bem cuidadinho, sabe? Bem arrumado. E ela falou, não, quero raspar o cabelo. Falou pro aluno. Aí ele me chamou e tal. Falei, como assim quer raspar o cabelo? Cabelo bonito desse. Aí ela me explicou. Ela falou, não, que eu tô com alopecia, né? Tava ficando bem falhadinho em cima. E eu acho melhor raspar logo o cabelo. Depois cresce de novo e tal. Aí aqui dali me tocou, sabe? Eu falei, caramba, eu tô com esse receio de cortar o cabelo, de raspar o cabelo. A senhorinha vem me dar um banho assim, Falei, caramba. Aí eu comecei a pensar nisso aí. Eu falei, cara, será que isso é tão importante assim pra mim? Aí eu fui lá e decidi raspar o cabelo, né? Mas assim, entra naquela questão do medo, né? Do medo de julgamentos. Mas eu acho que é isso. Se você se sente bem, né? Isso aí tá ótimo, entendeu? E o meu papel é isso. Entendeu? É fazer você se sentir bem com a sua imagem. Ou seja, a pessoa entra no seu salão, ela não vai sair ali com a sua ideia, ela vai sair com a imagem dela construída. Com a imagem dela construída. Aí você fica tranquilo, o cliente fica feliz. A aceitação, Luca, é muito alta, né? É muito alta, é muito alta. Tenho mensagens aqui, eu até comentei com você, sim, de coisas assim, muitas vezes é coisas bobas assim, sabe? Que a gente mexe no cabelo, na barba da pessoa, que aí muda totalmente. Muda totalmente, assim, desde em questão de análise facial mesmo, né? Sim. Da questão da proporção craniofacial, que a gente chama, né? Sim. A gente vai compensando alguns pontos ali com o cabelo. É por isso que eu falo, um corte visagista ele não tá muito alinhado com o padrão, tá? Tipo, não é aquela coisa, quem é barbeiro vai saber que quando a gente faz o curso, a gente aprende do baixo, do menor pro maior. Ou seja, do pente menor aqui na lateral sempre pro maior. Se eu vou cortar na tesoura, é sempre do menor pro maior. Só que no visagismo não tem isso. Entendeu? Porque a gente tem que entender sobre essa questão da morfologia craniofacial da pessoa. Entendeu? Se a pessoa tem a cabeça mais projetada e uma mais funda aqui, eu não vou deixar igual. Entendeu? Eu vou ter que criar esse equilíbrio. Entendi. De um lado pro outro. Então eu vou deixar o volume de um lado, tirar o volume do outro. Entendeu? Eu vou trazendo essa proporção. Também é uma das ferramentas, né, do visagismo. E quando eu faço isso na cadeira, eu falo pro cliente, pode ser que você não perceba agora,
Mas quando você chegar no seu local de trabalho, na sua casa, alguém vai falar pra você, cara, você mudou alguma coisa, mas eu não sei o que que é. Eu não sei o que que é. Tem gente que fala assim, você fez harmonização facial? Tem gente que pergunta. E eu recebi uma mensagem de um cliente esses dias falando isso aí, Lucas, tudo que você falou foi verdade. Eu não percebi muito na hora a mudança, porque você mudou pouco mesmo, foi pouca coisa. Mas eu cheguei no meu trabalho, todo mundo ficou falando. Todo mundo ficou falando. Quer dizer, ele saiu com um corte, mas também com um corte de acordo com a imagem dele. E ali ele se sentiu bem. E você falou de casos especiais também, como daquele menino, né? Você comentou pra mim. Ah, sim, verdade. Ele tava com depressão, né, Lucas? Quando eu trabalhava em Moema, eu atendi um garoto que ele... adolescente. A mãe dele chegou, trouxe ele pra fazer um corte visagista, né? Na época ela falou, Lucas, eu vi que você é visagista. E eu queria que você fizesse um corte nele, né? Que ficasse legal, que tivesse... Aí eu fiz todo aquele protocolo, né? Fui conversar com ele. Falei, cara, como que é seu dia a dia, tal? Por ele ser jovem, eu não vou mais muito pro lado profissional. Eu já entendi, já comecei a analisar como algo mais jovial mesmo, e que fizesse sentido com onde ele estava inserido ali na escola, o grupo dele inserido ali na escola, né? Pra ter essa aceitação também. E aí eu comecei a conversar com ele, só que eu percebi que ele era muito introvertido, ele não queria falar muito, sabe? Aí eu cheguei na mãe dele e falei, eu percebi que ele é bem tranquilo. Eu não vou fazer um corte muito despojado, nem nada, porque senão vai chamar muita atenção. E eu percebi que o que ele quer é ficar ali na dele, retraído, tranquilo. Aí ela falou, não, Lucas. Ela me chamou de canto, né? Sim. Lá no salão, e falou, não, Lucas, ele é um menino muito extrovertido. Muito extrovertido. Só que ele perdeu o pai dele há 3 meses. Num acidente. E aí, depois desse dia, ele ficou trancado dentro do quarto. Não queria mais sair, não queria mais fazer nada. Perdeu todo aquele brilho que ele tinha. Aí eu entendi e falei, não, bacana. Agora você mudou totalmente o que eu tava pensando de fazer o corte. E aí eu fiz um corte bem despojado mesmo. Sabe? Aqueles bem bagunçadão. Aí eu comecei, nessa daí eu já comecei a conversar com ele, interagir com ele sobre coisas que ele gosta, né? Tentei entender um pouco o que ele gostava, né? Porque ele estava assistindo uma série, né? Eu comecei a conversar com ele sobre essa série, jogos que ele gostava. E o que foi mais legal foi assim, depois que eu fiz o corte nele, né? Era final de ano, ele foi numa confraternização com a família lá e tal. E aí o pessoal começou a elogiar ele, começou a falar bem lá do cabelo dele, do corte. O pessoal notou que ele estava mais expressivo, mais pra cima. E aí um dos tios dele me ligou. Falou, Lucas, eu vi que você fez lá no corte do meu sobrinho, né? Eu queria ver com você pra fazer o corte dos meus filhos também. Aí nessa daí ele mandou uma foto de dentro do carro, dos filhos dele chorando atrás, no banco de trás do carro. Os dois, chorando, porque ele falou assim, toda vez que eu vou no barbeiro aqui, é desse jeito. Toda vez que eu vou no barbeiro é desse jeito. Eles voltam chorando porque não fazem o que eles querem. Não gostaram do corte. Eles não gostaram do corte. Uhum. Aí eu falei, não, traz ele aí, vamos ver. Pode ser que eu acerte, pode ser que não. Né? Pode ser que seja mais um. E eles foram lá, eles moravam em Tatuapé. E eles foram até Moema pra cortar o cabelo comigo. Sim. E aí eu executei o corte, eles gostaram muito. O corte tá até hoje. Já tem uns 6 anos que eu corto o cabelo deles. Caramba, legal. Os 3. Ou seja, aquele menino que tava com depressão, ele passou a ter vida de novo. Passou a ter vida de novo. Depois de um corte, né? Sim. De acordo com a imagem que ele era, né? Porque ele tava tristinho, exatamente. mas ele era sempre... Exatamente. E a pessoa, eu acho que quem é psicólogo aí vai ter mais respaldo para falar sobre isso. Mas eu acho que uma das características da pessoa pode ser essa, né? A pessoa que tá cabisbaixa, assim, que perdeu um ente querido, tá uma fase difícil, é justamente largar, né? Totalmente, né? A vida, a imagem, não se preocupa mais com a imagem pessoal, o cabelo, nem nada. E é como ele chegou pra mim, né? Cabelo grande, entendeu? E é isso. E quando... Cara, eu vejo isso em mim mesmo, né? Eu sou a prova viva disso. Quando eu cheguei até você, cara, eu lembro que eu tinha um corte de cabelo. E eu era assim também. Eu chegava nos barbeiros, falava, vê aí um corte legal pra mim. Eu entregava a minha imagem pra eles, né? Sim. Eles não tinham culpa de nada. Não tinha culpa. Mas quando eu cheguei até você, tive
uma consultoria com você e até vou pedir para minha produção colocar aí na tela o meu antes O antes e o depois. e o meu depois. Pô, a galera tá assistindo em casa, vão ver como mudou, cara. E hoje eu gosto da minha imagem para aquilo que eu sou hoje, né? Sim. Aquilo que o meu dia a dia de hoje. Então, eu sou super grato por isso. Obrigado aí mesmo pelo seu empenho em fazer minha barba, meu cabelo, né, também. Então, o visagismo é sério, cara. É uma coisa que mexe... É uma coisa séria. Não só com o visual da pessoa, mas também com o emocional dela, Mexe né? com o emocional, com certeza. Isso aí é fato. Eu costumo ver isso no rosto dos meus clientes, sabe? Toda vez que eu faço um trabalho desses, eu vejo a importância que é, sabe, disso tudo. Independente de que tem barbeiros que aceitem esse estudo, tem barbeiros que não aceitem. Mas, cara, eu acredito muito e eu acredito que a vida das pessoas pode ser mudada através disso também. Que legal. Enquanto você toma água, Lucas, eu vou chamar o pessoal para se inscrever aqui no canal. Gente, se você chegou até aqui, não custa nada para você. Para nós é muito importante. Desce mais um pouquinho aí, se inscreve no canal, tá bom? Se está gostando muito, espalha nas tuas redes sociais, compartilha lá no grupo do WhatsApp que você faz parte, porque isso vai ser muito importante para a gente trazer mais conteúdo aqui no nosso podcast. Então vamos lá, Lucas. Então, e sobre os memes, cara? Como você encara ele, né? Porque tem muito aí, né? Cara, então ajuda, né? Ajuda. Eu acredito que ajuda muito. Tem até clientes mesmo que mandam pra mim os memes, né? Eu acho engraçado também. Mas, cara, eu levo na boa também. E até brinco também, né, com eles. Tem alguns casos que eu até mando esses memes pros meus clientes também. Né? A gente interage bastante. E, querendo ou não, ajuda a descontrair um pouco. Também, tem memes aí que até revela, né? Não revela, mas ele mostra, né? Tem muita gente que fala que são visagistas, que estão fazendo um trabalho de visagismo e o cara nem parou para sentar para estudar, sabe, sobre isso. Porque é um estudo bem aprofundado. Inclusive, antes de eu chegar aqui, eu estava até mandando um PDF, que eu tinha feito uma apostila, para um aluno meu, que ele estava pedindo e tal. Que eu tô no processo de treinamento com ele. Só que, cara, eu falei pra ele, isso aí vai se estender aí durante um ano. Não é um curso assim de 2 meses, 3 meses, não. É uma coisa que nunca para. Pra você ter ideia, eu tô estudando até hoje. Tenho 4 anos, vai fazer 5 anos agora que eu faço isso, que eu trabalho com isso, com visagismo. Sim. E até hoje eu continuo aprendendo. Ou seja, não é algo que a pessoa faz ali rapidinho, poxa, eu sou visagista, não é isso? Não. Tem que estudar, né? Tem que estudar. E hoje você dá aula? Hoje... Dou aula, treinamento, dou mentoria. Eu lembro que você implorou lá para o seu amigo cortar o cabelo com você. Era até de graça, mas naquela época o corte era R$5, você falou? Era R$5. E hoje, depois que o jogo virou na sua mentoria, você pode falar quanto você cobra hoje, valores? Posso. Se a pessoa entrar no meu Instagram lá, vai ver o link de agendamento que eu tenho lá, online. Aí tem todos os serviços lá certinho. Mas o corte comigo hoje tá R$150 a barba 140, corte barba 220. Sim. A consultoria começa a R$1.000, mínimo de R$1.000 a consultoria de visagista. Sim. E aí eu faço outros serviços, como prótese capilar, que aí a partir de 3.000, depende muito do... Você falou pra mim que chega até 5.000, dependendo, né? Aí são as mentorias que eu dou. As mentorias que eu dou pra salões mesmo, né? Aí tem treinamentos também que eu dou pra salão. Pra barbearias também. Tem as barbearias que chamam pra poder... eu quero um treinamento de abordagem visagista dentro da barbearia pra 5 pessoas, 10 pessoas, entendeu? Aí eu vou lá na barbearia e dou treinamento pro pessoal. E hoje a galera tá procurando bastante, né? Tá procurando bastante. Desde os clientes, né? Até os profissionais mesmo. Estão procurando para aprender e se desenvolver ainda mais. Eu acho muito importante isso, a questão do conhecimento. Que legal. Cara, e a galera que procurou a sua mentoria, ela sai satisfeita e não sai preocupada com o valor, né? Não sai preocupada com o valor. Não sai.
Eu costumo falar assim, né? Um tempo atrás eu só vendia consultoria. Sim. Só que é que nem eu falei, a gente tem que tratar o ser humano como um ser humano mesmo, né? Como humano. Ter essa abordagem mais humana mesmo. E eu comecei a perceber que tinha clientes que iam procurar consultoria mais por curiosidade. Entendeu? Então, antes de eu fechar uma consultoria, eu converso com ela para entender se realmente ela precisa da consultoria ou se ela precisa só do corte visagista, né? Que é só mudar o corte de cabelo ali. Entendeu? Tem vezes que a pessoa só vai não, quero só mudar o corte de cabelo. Mas eu vi esse negócio de visagismo e queria saber mais. Tal. Aí eu tento entender qual que é a necessidade do cliente para poder atender ele da melhor forma. Entendeu? Para não criar expectativa e a pessoa, de repente, vai, não era isso que eu precisava, então é isso que eu queria. Ou seja, tem um trabalho ali de ter um cuidado muito especial para ver se a pessoa está querendo aquilo mesmo, né? Se a pessoa está querendo aquilo mesmo. Eu nunca vou vender algo que, né, é que eu falo, que eu faço não é por causa do dinheiro. Entendeu? Claro que o dinheiro é consequência, né? Hoje em dia eu tenho esse valor, mas porque eu sei até onde eu cheguei e até onde eu quero chegar. Entendeu? E ninguém vai saber dar esse valor para mim a não ser que seja eu mesmo. Entendeu? Então eu tenho esses valores, mas assim, o meu foco é a pessoa, é o ser humano ali, entendeu? E eu vejo que você, além de ter se transformou num profissional que, né, hoje bem sucedido, mas você também se preocupa com aquelas pessoas que estão começando. Sim. Você fez um trabalho social muito importante. Sim. Fala mais um pouco sobre esse trabalho. Tive esse projeto social na igreja, logo depois da pandemia, né? A minha intenção era fazer quando estava na pandemia mesmo, mas aí eu não consegui espaço, não consegui. Entra aquela questão de novo da oportunidade. Não tive oportunidade, né, de espaço, também estava com a barbearia fechada. E eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Foi quando parou esse negócio de pandemia, aí surgiu a oportunidade de estar montando esse projeto social. Aí eu montei esse projeto social para formar pessoas mesmo que estavam precisando de uma profissão. Porque meu foco era isso, é pegar pessoas que elas estavam insatisfeitas com o trabalho ali, né? Por questões financeiras muitas vezes, né? Ou para estar mais perto da família. E a juventude mesmo que estava entrando no mercado de trabalho agora e queriam atuar nessa área. O meu foco era esse, entendeu? E aí eu comecei com esse projeto social chamado Atos 29. Sim. Que aí eu comecei esse projeto, aí onde tive muita gente de novo, entra a questão da ajuda, tive muita gente assim que me ajudaram muito, né? E, cara, tá aí. Até hoje. Hoje profissionais estão nascendo aí. Nossa, demais. Demais. Inclusive, tem um que foi meu aluno que trabalha junto comigo hoje. Caramba. O preço dele tá quase nessa média aí que eu falei. Muito bacana. Do serviço dele. Entendeu? Então é bem bacana. É que nem eu falei. E eu sempre ensino ele, né? Cara, não é dinheiro, não é técnica, não mostre. Uma das coisas que eu acho, cara, complicado é assim, o barbeiro, ele quer mostrar que ele é bom para outros barbeiros, sabe? A maioria, assim, que eu vejo. E, cara, não é isso. Não é isso. Acho que você tem que avaliar muito. Eu fiz não sei se vai dar tempo de falar, mas eu fiz um curso um tempo atrás com um canadense. E uma das coisas que me marcou muito foi que ele falou assim, que ele não faz corte para outro barbeiro ver, para validar ele. Ele faz corte para o cliente. O trabalho dele é para o cliente. Se o cliente está satisfeito, ele está satisfeito. Não importa se o barbeiro falar, ficou uma marquinha ali, ficou alguma coisa ali. Não importa. Entendeu? Para ele não tá nem aí. O foco dele é o cliente. Entendeu? É essa satisfação do cliente. Maravilha. Nós estamos indo para os nossos momentos finais, Luca, mas eu queria perguntar para você, para essas pessoas que estão começando aí na sua área, que estão com dificuldade, estão pensando em abrir também um espaço para se tornar um profissional como você. Como essas pessoas podem fazer, Lucas? O que você diria para elas que estão começando agora? Primeiramente é buscar conhecimento. Acho que conhecimento nunca é demais, sabe? E hoje em dia a gente está bem escasso de conhecimento dentro da barbearia, né? Eu fiz um pouco de curso de cabeleireiro, né, feminino, e eu vi que eles estão muito mais avançados em conhecimento nessa área do que o próprio público masculino. Entendeu? Então, o que começa pelo conhecimento mesmo. Busque conhecimento, o básico, e depois vai agregando com aperfeiçoamento. Acho que a primeira coisa é isso. Bacana. E o que você diria também para aquelas pessoas que, poxa, estão insatisfeitas com o seu corte, o que elas precisam fazer para achar
um corte legal com respeito à sua imagem? A primeira coisa é procurar alguém que entenda sobre visagismo. Pelo menos a abordagem visagista. Sim. Buscou isso aí, você vai conseguir entender um pouco mais sobre você como pessoa, certo? Entender o porquê que você faz um corte daquele jeito, o penteado daquele jeito sempre, certo? E aí, cara, bola pra frente. Aí você vai aprender muita coisa sobre você mesmo. Que legal. E a É um galera, autoconhecimento. pra achar você, tem o seu Instagram, né? Tem meu Instagram. É @lucas.ishibashi. Ishibashi é com SH. É ISHIBASHI. Aí vai encontrar todo o meu trabalho lá, tudo certinho. Como uma pessoa faz pra virar o jogo? Cara, eu acredito que é acreditar nela mesmo. Acreditar nela mesmo, né? Acreditar muito em Deus, principalmente, né? E não se importar com opiniões externas. Porque tem muitos que querem o seu bem, mas nunca querem que você seja melhor que eles, esteja num patamar melhor que eles. Então, infelizmente, é assim que funciona a vida. E não se preocupar também com os não, né? Que você teve E não se preocupar com os não, exatamente. E apoio de pessoas também que você não teve muito apoio, né? Teve apoio, mas não teve... Exatamente, não tive muito apoio. Os poucos apoios que eu tive, cara, me agregou muito, né? E isso aí eu devo muito à minha esposa também, né? Não posso deixar de falar. Né? Que ela me ajudou muito, até hoje ajuda muito. Sua esposa também trabalha na área? Trabalha na área também. Que legal, cara. Tá aí, pessoal. Que história maravilhosa. Uma pessoa que saiu lá de baixo e hoje ele, na época, cobrava R$30. Hoje a mentoria dele chega aí a mais de R$1.000. E isso é possível também para você. Você só tem que acreditar em Deus, né? Não sei como é que você se comunica com Deus. Em você também, para que você possa virar o jogo. Lucas, eu quero agradecer a você, meu amigo, por ter aceitado esse convite, por ter batido esse papo. Vai agregar muito na vida das pessoas que têm salão, nos barbeiros que estão começando. Com certeza. Guerreiro, muito obrigado, viu? Tamo junto, Jesus. É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio.